Bom dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira unidade, certo? Então vamos iniciar a nossa terceira unidade e o novo assunto é iniciando com o parnasianismo, com temas e estilos. Então prestem atenção, tá? E vamos lá. Então, esse parnasianismo foram as grandes descobertas da ciência e as novas tecnologias que eles surgiram na segunda metade do século XIX. Então, aí eles também causaram impacto na poesia, como, por exemplo, o sentimentalismo, né, e o subjetivismo românticos deram lugar aí a uma poesia que buscava aí a objetividade e a perfeição formal. Porque nós estudamos antes a subjetividade, né? Então, da onde foi que se originou esse parnasianismo? Então, cujo nome deriva-se de Le Parnasse Contemporain, título de uma antologia francesa de poemas. Foi no ano de 1866 que surgiu aí na França, no final do século XIX. Então, a gente pode dizer assim, gente, que o parnasianismo, Parnaso, né, quer dizer disciplina do bom gosto. Por que disciplina do bom gosto? Porque, assim como os romances realistas e naturalistas, essa poesia parnasiana ela foi uma manifestação das profundas transformações porque passava a Europa na segunda metade do século XIX. Aí vieram também as reações antirromânticas, que foi caracterizada na poesia pela retomada do rigor formal, que havia sido aí negligenciado pelos românticos. Esse parnasianismo surgiu onde? Ele surgiu na França, no ano de 1886, com essa publicação, Parnaso Contemporâneo, quer dizer, uma coletânea de poemas contrários ao subjetivismo e ao excesso de emoção característica da poesia romântica, né? Que era só o romantismo, o romance. E o que é que significa aí o Parnaso? Era uma montanha na Grécia, morada do deus Apolo e de suas musas. Então é isso que significa Parnaso, montanha na Grécia, morada do deus Apolo e de suas musas. A referência a esse lugar mítico buscava recuperar a importância da beleza formal na poesia, alcançada aí por meio do trabalho cuidadoso e detalhista, tá? Vamos passar agora para o outro slide. Um momentinho. Vamos lá. Aí veio o contexto histórico, né? Nós temos aí que foi o movimento parnasiano concebido como uma forma de recusa ao sentimentalismo e subjetivismo românticos numa época de grande progresso industrial e desenvolvimento científico. Então essa racionalidade aí voga e motiva os parnasianos a exaltar a forma e procurar a perfeição e a beleza do verso. Quando ele diz assim, perfeição, é porque ele queria tudo perfeito. Os poemas, os versos, as rimas, as métricas. Então essa poesia aí era predominância aí da escola literária, certo? Aí vieram as características, né? Quais as características desse parnasianismo? Tivemos a preocupação formal, né? No caso aí eles queriam um poema, uma poesia com extrema perfeição. Então eles eram muito perfeccionistas. E tinha também a comparação da poesia com as artes plásticas, também é uma das características que está também no parnasianismo. Uma das características também do parnasianismo são as referências a elementos da mitologia grega e latina. Tivemos também a preferência por temas descritivos, eles gostavam muito de fazer a descrição, tanto que tem uma expressão que diz assim, a arte pela arte. Ele dava assim, muito enfoque à sensualidade da mulher, tinha habilidade na criação dos versos, o vocabulário era muito culto, né? Aquela linguagem formal, linguagem no padrão da norma culta, objetivismo, então ele não trabalhava com a subjetividade como o romantismo, ele veio com o objetivismo, com a linguagem formal, o universalismo trabalhava todo o universo e apego à tradição clássica, ele tinha muito esse apego a essa tradição básica.
Uma linguagem, a linguagem também, no caso aí que era a linguagem formal, que tinha essa preocupação, essa estética parnasiana, ela se realizou no plano da linguagem, marcada pelo trabalho elaborado. Então, antes de postar, antes de fazer, no caso, a escrever as suas poesias, os seus poemas, então ele tinha aquele trabalho todo elaborado. Então, ele trabalhava com as palavras, né, a utilização de recursos como policindetos. O que quer dizer policindetos? É a repetição de conjunções coordenadas adversativas. Lembram das coordenadas adversativas? Mas, porém, não é? Essas conjunções, eles trabalhavam muito e repetia muito essas conjunções, as conjunções coordenadas adversativas. Isso quando eles iam, não é, formar e trabalhar o poema. Teve também o projeto literário do parnasianismo, não é, que veio restabelecer aí o rigor formal, a poesia e evitar assim os exageros. Não precisava aqueles exageros sentimentais que existiam em outras escolas literárias que estudamos anteriormente. Então, ele não trabalhava muito aí esses exageros de sentimentos. Então, a circulação desses poemas parnasianos, eles aconteciam tal como a dos poemas românticos, assim, por meio de jornais, eles enviavam por revistas, eram veiculados por esses meios de comunicação. Agora, a única novidade que teve no parnasianismo foi que também passaram a ser disseminados pelas pessoas que decoravam e recitavam os poemas mais bonitos, o que não tinha lá no romantismo, né? Que não saía em jornais e revistas. Eles também publicavam, o parnasianismo publicava também, né, os parnasianos publicavam também em jornais e revistas, mas uma coisa diferente eram... por pessoas, eles decoravam e recitavam aqueles poemas. Então, o parnasianismo, ele foi muito bem sucedido ou muito bem recebido pelo público, já que a elite brasileira preferia os versos e ritmos bem trabalhados e as construções de efeitos e textos, né, mais profundos. Então, é muito bonito, era muito bonito esses poemas desses parnasianos, porque eles trabalhavam antes de, antes de mandar, antes de enviar para as revistas, para os jornais, e também as pessoas gostavam de decorar e recitar. Aí veio o quê? O início do parnasianismo no Brasil. Então ele chegou na segunda metade do século XIX e teve força até o movimento modernista. Isso foi na Semana da Arte Moderna de 1922. Então, o segundo exemplo francês que o parnasianismo brasileiro defende, que eu disse aqui antes, é essa expressão que ele defende muito bem, que é a arte pela arte. Então, ele segue aí as mesmas características. Então, o parnasianismo brasileiro, ele não é uma exata reprodução do modelo francês, como está dizendo aí. Olha, eu coloquei até em cinza para vocês verem a diferença. Pois não obedece à mesma preocupação de objetividade, de cientificismo e de descrições realistas como na França. Porque na França tinha esse legado de como é que eu posso dizer, de se submeter a fazer e a ter essa preocupação com esse cientificismo, com as descrições. Então, foge do sentimentalismo romântico, mas não exclui totalmente o subjetivismo. Sua preferência dominante é pelo verso alexandrino. O que quer dizer esse verso alexandrino? Tipo francês. Esse verso alexandrino é com aquelas rimas ricas, formas fixas, em especial o soneto, né? O soneto nós sabemos que tem 2 tercetos, né? Quartetos e tercetos, que foi trabalhado muito aí no parnasianismo no Brasil. Tivemos os principais autores do parnasianismo no Brasil. Raimundo Correia, deixa eu falar logo desse aí, né, que são as imagens assim mais sugestivas. Então, por que Raimundo Correia ele se destacou? Ele se destacou por retratar a natureza em imagens fortes e sugestivas, como Olavo Bilac. Ele não punha a veneração da forma acima de sua própria sensibilidade. O seu mais famoso poema foram As Pombas,
Esse poema, gente, retrata um bando dessas aves em voo ao amanhecer, em uma cena assim associada ao sonho. Então, graças a esse poema, As Pombas, ele ficou conhecido como o poeta das pombas. Então, nós tivemos aí, não é, essas obras dele, primeiros sonhos, sinfonias, versos e versões, aleluias e poesias. E essa que eu disse aqui, As Pombas, que ele veio, não é mesmo, aparecer com esse poema. Tivemos também aí Alberto de Oliveira, que foi outro parnasiano brasileiro. Então, outros poetas, eles tiveram destaque nessa poesia parnasiana. Então, Alberto de Oliveira, ele era extremamente habilidoso ao compor poeticamente retratos, quadros, cenas, em que predomina aí uma combinação entre a perfeição da forma e da descrição. O seu livro mais conhecido é Meridionais, que foi lançado no ano de 1884. Então, ele teve aí os Meridionais em 1884, Versos e Rimas, 1895, Poesias em 1900, Céu, Terra e Mar, 1914, O Culto da Forma na Poesia Brasileira em 1916. E um também dos poemas dele foram chamados de Vaso Chinês. É um soneto e é possível assim perceber características marcantes da obra de Alberto de Oliveira. Ele faz descrição de objetos, ele se preocupa com a forma, ele expressa, por exemplo, no uso de rimas ricas, formadas por palavras de classes gramaticais, como, por exemplo, para fazer a separação de sílabas. Então, ele trabalha muito com essa preocupação formal. Eu vou ler aqui apenas uma estrofe para vocês, certo? Ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, é um soneto, certo? E diz assim, Vaso Chinês. Eu só vou ler mesmo a primeira estrofe para vocês verem aí como ele faz as rimas, não é? As rimas dele são ricas. Por exemplo, estranho mimo aquele vaso viu, casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Então, perfumado está aí rimando com bordado e viu está rimando com luzídio. Quando eu falo luzídio quer dizer brilhante, né? Então, eles usavam aí a linguagem formal, aquela linguagem mesmo, aquela linguagem da norma culta, certo? Contador, quando ele fala contador, é um móvel antigo com pequenas gavetas que servia para guardar valores, tá? E esse luzídio aí é chamado de brilhante e mármore é chamado de mármore, certo? Para vocês entenderem aí esse poema, né? O soneto Vaso Chinês. E outro também que nós tivemos foi Olavo Bilac. Aí tem as obras principais dele, vocês podem ver. Então, Bilac, ele sem dúvida foi o maior poeta parnasiano do Brasil, tá? Foi o maior poeta parnasiano do Brasil. Então, é autor de diversos sonetos inesquecíveis, que ainda hoje fazem parte do imaginário popular, que foi seguidor de Bocage e Camões. Embora esse Bilac ele cultivasse a perfeição da forma e trabalhasse com as palavras e os versos, como o ourives lapida uma pedra preciosa, ele não abria mão da expressão de seus sentimentos. Então ele gostava de, nos seus poemas, se expressar. Então, seus poemas eles apresentavam rigor, presta atenção nas características dele, apresentava rigor, apresentava cuidado formal, mas ao mesmo tempo um lirismo que tanto agradava ao público da época. Então, um de seus poemas mais famosos, frequentemente recitado pelos leitores, foi o soneto 13 de Via Láctea. Esse Olavo Bilac, ele também escreveu um poema chamado Caçador de Esmeraldas, dedicado ao bandeirante Fernão Dias Paz Leme, um dos primeiros e mais importantes desbravadores do interior do país. Então, nós tivemos esses autores, esses principais, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Olavo Bilac sendo o maior poeta parnasiano, tá? Bilac também escreveu A um Poeta, também foi um
soneto também, com 2 quartetos e 2 tercetos, que falava sobre a beleza, falava sobre a simplicidade. Então ele mostrava isso nos seus poemas, era mostrado sempre isso aí nos seus poemas. Tivemos também Francisca Júlia e Vicente de Carvalho, né? Nós temos aí as obras desses autores aí do parnasianismo. Agora, a tríade parnasiana, né, são essas 3 que eu disse a vocês: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, né? Tríade parnasiana, eram os 3 autores e deram o nome de tríade parnasiana. Aí nós temos o trecho, ó, da obra que eu já li para vocês, um pedacinho, né? Só li uma estrofe. Então, quando ele diz aqui, gente, ó, contador, tá vendo aqui? Essa palavra contador era um móvel na época. Mármore quer dizer de mármore, luzídio era brilhante. Então era um móvel de mármore, né? Reluzente, brilhante, e que tinha lá em um leque começo de um bordado. Então ele rima, né? E são ricas as rimas. A segunda aqui, ó, é namorado, está rimando com lavrado, doentio com sombrio. Tá vendo? Então ele faz essas rimas. Desventura com figura, mandarim com chim. Então aí nós temos aí um dos poemas, um do trecho da obra de Alberto de Oliveira. É o seguinte, nós, como eu disse anteriormente, nós estamos iniciando a nossa terceira unidade. Espero que vocês tenham bastante atenção nas nossas aulas. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Leiam, né? Façam o estudo. Vai estar lá no Clipe Escola as páginas que vocês devem fazer e as páginas que vocês devem estudar, né? Tem o estudo dirigido. Vamos pedir que Deus nos dê força e não vamos nos desmotivar, né? Porque às vezes a gente realmente se desmotiva, se desestimula, mas a gente tem que se agarrar a Deus, pensar sempre nele, que tudo isso vai passar, né? Tudo isso vai passar. Então, eu aguardo vocês, aguardo as atividades, tá? Próxima aula, ainda nós vamos continuar com parnasianismo. Eu posso até postar um vídeo para vocês do YouTube, falando um pouco mais sobre esse parnasianismo, tá bom? São 2 capítulos que nós iremos estudar. Segue a página do módulo e segue também o capítulo que nós estamos estudando. Então, tenham bons estudos. Estou com muita saudade de vocês mesmo. Então, muito sucesso para vocês e um beijão. Tchau!